Olá, minha gente. Estamos voltando com o programa Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. Muito obrigado a você pela sua audiência. Estamos vendo aqui em nossa tela uma audiência, mais uma vez, grande. São inúmeras visualizações. O nosso site webtvminas.com também com uma grande audiência. O nosso aplicativo, se você ainda não baixou nosso aplicativo, vá até a loja do Play Store e baixe o nosso aplicativo, Web TV Minas, de graça, e você vai ter a nossa TV em suas mãos. Assim como anunciamos na abertura do programa, já está aqui conosco nos estúdios da Web TV Minas, agora na sede própria. Ele já esteve conosco em outras ocasiões, já esteve conosco em outras manifestações e agora também no estúdio antigo, no centro da cidade, e agora está aqui nos estúdios da sede própria da Web TV Minas, o doutor Netinho, ao qual eu tenho um grande apreço. Ele é de Visconde do Rio Branco e veio a nosso convite. Doutor, por favor, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Vicente. Bom, é um prazer estar aqui novamente. Prazer todo nosso, doutor. Nós anunciamos do doutor Netinho no programa passado, aqui junto com a Elinéia, ele para poder falar sobre o outro lado, do outro cliente, no caso seria a família do Isaac, que também foi morto num acidente ocorrido no dia 19 de dezembro de 2015. O Isaac passou alguns dias no hospital, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. Foram dois óbitos, um na hora e o outro dia depois, mas no mesmo local, distância de alguns quilômetros, de alguns metros, né? Parece que 2 quilômetros ou 3 quilômetros, salvo engano, de um acidente para o outro acidente, e que o doutor Netinho está acompanhando o caso desde o seu início. Ele vem acompanhando, aliás, do início, não propriamente do início, mas houve um advogado no início, depois acabou não dando sequência ao caso. O doutor Netinho pegou o caso e já está há mais de 1 ano e meio no caso, e nós conversamos também, numa das ocasiões próximo ao acidente, onde foi colocado o monumento da Mariana, que é a bicicleta que ela estava guiando no dia, e lá nós conversamos com o doutor Netinho, e eu perguntei ao senhor naquela época, você deve lembrar bem, quanto tempo ia se arrastar esse processo. O senhor disse muito bem na época, com muita propriedade, o senhor disse que esse processo depende muito de cabeça de juiz, lembra suas palavras, mas que pode levar aí 2, 3, 5, pode chegar até 10 anos. O senhor está com 1 ano e meio e sai a primeira sentença. O senhor se dá como pré-vitorioso ou vitorioso nesse caso? Tenha bondade, seja bem-vindo. Obrigado, Vicente. O que acontece? Aquela vez que eu te concedi uma entrevista, eu disse o seguinte, que se a justiça não observasse com muito rigor os prazos processuais, esse processo poderia tramitar por até 10 anos, ou até mesmo mais. Pois bem, nós ofertamos um processo, propomos um processo em face do Samuel Júnior para o ressarcimento civil. O criminal, a gente vai dizer um pouco mais para frente como é que está acontecendo. E ultrapassada todas as fases, coletas de provas, depoimentos pessoais, nós temos acesso aqui agora a uma sentença de primeira instância, onde a juíza da Vara Civil, ela condenou Samuel Júnior em todos os pedidos contidos na nossa inicial. Quais sejam indenização por danos morais, levando em consideração o sofrimento da família, né? Não só dos pais, mas também dos irmãos, né? que eram muito próximos dele, além de uma condenação de cunho material de lucros cessantes, uma vez que foi comprovado nos autos que o Isaac, ele auxiliava na manutenção da casa. Sim. O pai e a mãe, pessoas simples, né, de poucos recursos financeiros, ele, como era um rapaz trabalhador e estudioso, ele ajudava na manutenção da casa. E aí a juíza condenou Samuel Júnior da Silva a pagar uma pensão vitalícia no importe de um salário mínimo aos pais, aos genitores do Isaac, uma vez que ficou comprovado nos autos que o Isaac auxiliava na manutenção da casa. E condenou também o Samuel Júnior aos honorários, no importe de 10% do valor da condenação. O senhor teve já outros casos dessa natureza, onde
pessoas, né, embriagado, parece que o Samuel estaria embriagado no dia, se confirmou isso, apesar de não ter feito o exame balístico, o exame bafômetro, quero dizer, exame bafômetro, mas está a caminhonete, você está vendo a caminhonete dele, ele estaria realmente alcoolizado, estaria saindo de uma festa, e isso pode ter motivado também e contribuído para essa sentença? Ô Vicente, todas as provas dos autos, Sim. todas dão conta que Samuel Júnior da Silva estava em uma festa numa zona rural e lá ele consumiu bebida alcoólica. Depoimento de policiais que prenderam ele em flagrante delito e indícios. A justiça trabalha também com indícios. Onde nós tínhamos lá vômitos, andar cambaleante, esses sintomas que a gente está acostumado a ouvir Sim. falar aí. Olhar vermelho, não falava nada com nada, a mulher dele desmaiada lá, igual o policial falou, cheia de vômito. Bastava o Samuel Júnior levar à justiça, assim como nós produzimos as provas que ele estava embriagado, bastava ele levar à justiça as provas de que ele não tinha ingerido bebida alcoólica. Ele disse que estava numa confraternização familiar. E aí eu pergunto para você, por que ele não levou também, ele não levou nenhuma testemunha? Nenhuma. Por que ele não levou pessoas que estavam com ele nessa confraternização? Se ele não bebeu, por que essas pessoas não foram lá e não disseram isso para o juiz? Ora, isso aí, você pode, diante de uma prova de que ele não teria bebido, você pode até desclassificar o homicídio doloso por um homicídio culposo. Sim. Né? Então, quer dizer, ele não fez prova alguma. A juíza fala aqui que ele não demonstrou nenhuma excludente da sua responsabilidade. Então ficou caracterizado judicialmente que ele cometeu um homicídio doloso. Na esfera civil, doloso. Na esfera civil ficou comprovada a responsabilidade dele. A juíza ela não entrou muito nesse mérito. Sim. De repente, até mesmo já pensando nas consequências de uma eventual decisão dela para o processo criminal. Então, aparentemente, ela não quis entrar nessa questão. Exato, eu vou entrar nessa questão então agora. Agora vem a outra questão, outro processo, que é o processo criminal, o crime que ele teria cometido. Isso. Né? Que seria um homicídio doloso. Doloso. Que o senhor também vai entrar também com esse processo. Nós estamos como assistente de acusação. Sim. Nós estamos acompanhando o processo desde o início. O processo criminal, ele encontra-se na fase final de coleta de provas. Sim. Como a mãe da Mariana mesmo disse, é só oitiva de uma testemunha através de carta precatória. Oitiva de uma testemunha que eu entendo ser completamente desnecessário. O processo já está maduro o suficiente para uma sentença. E aí o que vai faltar? Vai faltar o depoimento dele, porque no processo criminal o réu fala por último, exceto em alguns procedimentos. Nesse processo ele vai falar por último, depois de todas as provas coletadas, para ele não ser pego de surpresa. Então ele vai ter acesso ao conjunto probatório que tem contra ele e ele vai poder falar por último. E aí vem o prazo para memoriais finais e a decisão, que eu espero que seja de pronúncia. Ou seja, vai remeter Samuel Júnior para o tribunal do júri, onde a população de Ubá é que vai julgar pelo seu crime. Ele vai para júri popular, né? Júri popular. Perfeito. Ele já foi ao fórum ou ele só foi através do seu advogado, através de procuração? Ele já teve contato com o senhor no fórum? Não, o que acontece? Essa questão de ele ir ou não ao fórum, não, isso é questão de previsão legal. Sim. Aqueles atos na qual não é obrigado a sua presença, ele pode se valer representado por advogado, ele está fazendo. Ele teria essa prerrogativa, digamos assim. Tem, né? a lei autoriza. Audiência de conciliação, por exemplo. Sim. Né? Embora uma nova legislação agora venha dizendo que seja imprescindível a presença, ele está optando em não ir. No processo criminal, não. E no processo civil também não. Sempre que for necessário colher o depoimento dele, aí ele tem que ir. É basicamente isso que a lei diz pra gente. E o senhor está confiante, então, que ele vai à júri popular? O senhor está confiante? Eu disse aqui ontem, vou até repetir as palavras, que eu disse ontem, que eu não acredito que o Samuel vá ser preso novamente. Eu acho que a prisão dele já venceu, foi o que ele cumpriu. O senhor acredita que ele indo à júri popular, o senhor acredita que ele possa vir a ser preso? Vicente, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: o processo, ele é como a construção de uma casa. Você começa na fundação, sobe as paredes, bate a laje. Assim é o processo. Tem a denúncia,
tem as provas, tem a sentença. Está aqui. Muita gente não acreditava que o Samuel Júnior sequer seria condenado. Está aqui. Hoje, ele é obrigado a ressarcir financeiramente a família de Isaac. Se cabe recurso, nós também vamos recorrer. Se a parte dele recorrendo, também nós podemos recorrer para aumentar, certo? Sim. Mas já está aqui. Uma primeira etapa do processo. Esse valor estipulado de R$150 mil já foi concluído. Quem que estipulou esse valor? Esse valor é apenas para danos morais. Apenas o sofrimento da família do Isaac. Que a família, isso aqui, eu faço até uma observação, que a gente escuta falar muito que a vida não tem preço. Ontem mesmo a mãe da Mariana falou que o advogado dela teria dito isso. De fato, o advogado do Samuel teria dito que a vida não tem preço. Pois é, de fato a vida não tem preço. Eu não posso trocar a sua vida por um valor. Sim. Agora, a partir do momento que você morreu, tem sim preço. Não tem preço para eu comprar a sua vida, certo? Agora, a vida é um direito indisponível. Agora, a partir do momento que você já morreu, quem causou a sua morte tem que pagar sim. E os tribunais superiores aí já sedimentaram já o entendimento no valor de 400 a 500 mil reais. Então a vida do ser humano ele tem preço sim. Ele não tem preço para você adquirir, mas pelo ilícito que você já praticou, você tem um valor sim que é entre 400 e 500 mil. E aí tem aqui essa questão dessa decisão no valor de 150 mil reais, que a princípio o pensamento hoje nosso aqui é de recorrer contra essa decisão. Para majorar. Sim, mas a partir do momento que a advogada dele recorra a esse valor, porque naturalmente o advogado dele deve recorrer a esse valor para que isso chegue a um valor menor. Caso recorra, eu disse também isso aqui, o senhor também vai estar recorrendo para um valor maior. Eu acredito que valor menor não fica. Sim. Geralmente, Vicente, a gente sabe como que trabalha a justiça. A justiça, a tendência é o quê? Fixar em primeira instância nesse tipo de... O teto da justiça que foi estipulado seria esse? A primeira instância. Assim. Como é que funciona? E esse caso do Samuel aqui é um almanaque. Processo civil. Justiça de primeira instância dá uma sentença num valor menor e os tribunais superiores aumentam. Fiança. A justiça criminal dá um valor superior e o tribunal diminui. Essa fiança foi exatamente isso que aconteceu. Exato. A fiança, vou entrar nesse assunto também. A fiança do Samuel na época foi de R$80 mil. 80 mil reais. Esse dinheiro está depositado? Está depositado. Isso. Essa indenização tiraria também desses 80? Parte também desses 80. O que a legislação fala é o seguinte, hoje a fiança ela mudou o panorama. Hoje a fiança ela serve inicialmente para ressarcir, é lógico, busca evitar que o réu venha se evadir e tudo mais, mas busca principalmente ressarcir a vítima nos danos causados pelo crime. E quando o acusado, o réu, que seja, não tem condições de pagar esse montante, como é que a justiça age desse tipo? O Samuel tem bens em seu nome, porque ele ter bens em nome de outras pessoas não adianta. Ou adianta. Ele teria... retirado bens no nome dele, ele teria bens de poder pagar esse tipo de fiança, a do senhor e também do lado da Mariana? O que acontece é o seguinte, hoje, se o sujeito não tiver bens, ele não paga nada. O ordenamento jurídico brasileiro é esse. Você não pode sofrer pena, por exemplo, de prisão por não ter o dinheiro para pagar. Salvo pensão alimentícia, que é outro caso. Mas, por exemplo, se eu te causar um dano e não tiver como te ressarcir, você fica sem ser ressarcido. É assim que funciona. Assim que funciona. Não tem como obrigar o sujeito a trabalhar forçado para poder te pagar. No caso do Samuel? O caso do Samuel, isso já foi dito em outros procedimentos, é o seguinte, o Samuel é um construtor. Embora no processo ele tenha tentado passar a imagem de que é apenas um trabalhador braçal, ele é um construtor, inclusive de pequenos prédios aí, de pequenos imóveis. E já foi bloqueado, além desse valor de 80 mil, que está na fiança, tem o veículo, que está no pátio, deve valer alguma coisa, está lá pegando sol e chuva, mas deve valer alguma coisa. E foi bloqueado também imóveis. Imóveis no nome dele, me parece que é um apartamento. E após o acidente teve transferência bancária sim. Tem indícios aqui de transferências bancárias que ele fez querendo omitir parte do patrimônio dele. Isso tem sim, inclusive foi alvo de manifestação minha no processo civil. Mas tem, eu não sei ao certo, mas que tem bens dele bloqueados na justiça, tem. O senhor teria assinado
a pedido do advogado ou advogada dele para poder liberar o carro dele, para poder ele arrumar o carro? Isso é normal e de praxe? O que acontece, ô Vicente? Esse veículo, ele já está recolhido no pátio. E esse veículo, ele lá no pátio, ele não favorece ninguém. Porque ele está lá, está pegando sol, chuva, as avarias dele continuam, que ele não mandou consertar. E esse mesmo veículo que atropelou e matou 2 pessoas, vai servir para ressarcir os gastos inerentes a essa morte. O advogado, ele não tem que trabalhar com o sentimento. O advogado trabalha com o que é melhor para o cliente. Sim. Com o resultado prático do processo. Então, o que acontece? Houve um pedido do Samuel para que nós peticionássemos em conjunto para liberar a caminhonete, onde ele ia retirar a caminhonete, ia consertar a caminhonete e pagar todos os débitos tributários da caminhonete. E tão logo tomasse uma decisão, essa caminhonete ia servir para ressarcir as vítimas. Então, uma caminhonete que, se ela continuar lá, ela vai ser leiloada como sucata, nós iríamos retirar ela de lá e aí ele iria consertar ela e ia utilizá-la. Essa caminhonete, tendo a condenação, inclusive, nessa petição que eu ia assinar para retirar a caminhonete, essa caminhonete já ia ficar penhorada para quitar eventuais débitos. Então, era uma situação que era boa para todo mundo. Sim. Era boa para todo mundo. Outra questão, esse caso específico, é o primeiro caso do senhor ou só tem outros casos também dessa natureza e que obteve sucesso no resultado também? Envolvendo direção e embriaguez é o primeiro. É o primeiro. Caso de morte, sim, nós temos aí vários. Né? No caso desse acidente, que envolveu 2 mortes, é o primeiro envolvendo 2 mortes. E é o primeiro que o senhor está saindo muito bem nele. Nós temos... A principal posição do advogado, Vicente, é o seguinte: ele tem que auxiliar. Sim. Não adianta a gente vir aqui e criticar a justiça. Está demorando. É só uma audiência de conciliação. Não. O advogado ele tem que auxiliar em todos os sentidos, inclusive na celeridade. Na especificação de provas, contribuir levando provas, enfim, auxiliar o trabalho do magistrado. Não adianta nada eu vir aqui e falar assim, o processo está demorado, o processo não vai dar em nada. Não, muito pelo contrário. O trabalho está sendo realizado pelos magistrados aqui de Ubá, dentro de um padrão de normalidade do sistema brasileiro, está sendo muito bom. Muito Nós já temos uma decisão de 1º grau aqui, o processo criminal está sendo instruído pelo Dr. Tiago Brega, excelente magistrado. Muito bom, muito bom. Um magistrado completamente imbuído no que faz. Sim. Em breve, tão logo colha essa prova de carta precatória, eu tenho certeza que ele já vai designar a audiência, finalizar e vai abrir prazo para memoriais finais, e o Samuel Júnior vai para a júri popular. E lá o senhor acredita que vai ser condenado e preso? Eu volto a perguntar. Vicente, eu tenho total certeza que Samuel Júnior vai ser preso. Isso aqui eu estou falando. Ontem você disse que não. Eu acredito que não. Na minha humilde opinião, eu acredito que ele não será. O que eu posso dizer ao vivo aqui, para todas as pessoas que acompanham o seu programa e para todas as pessoas da sociedade de Ubá e região, é o seguinte: pode passar o tempo que for, mas a justiça não falha. Samuel Júnior, ele vai ser enviado à júri popular pelo crime de homicídio doloso e os conexos, porte de arma. Os conexos seria as armas que foram encontradas no carro. Arma e mais outros crimes que ele praticou aí que não me vem à memória. Sim. Vai tudo para o tribunal do júri. E lá ele vai pegar uma cana. E quando transitar em julgado, a decisão, ele vai. É homicídio doloso, Vicente. É homicídio doloso. E aqui eu abro um parênteses, Vicente, para dizer o seguinte: eu estou esperando só o sinal verde da família do Isaac, que agora que eu já tenho uma decisão de 1º grau em face de Samuel e da proprietária do veículo, Elisângela, eu vou estar propondo uma ação, dependendo da aceitação da família do Isaac ou não, que o advogado faz o que é melhor para o cliente, mas desde que ele queira. Eu vou estar propondo uma ação, Vicente, em face da mulher de Samuel. A mulher do Samuel, que estava com ele no sítio, na zona rural, a conduta dela tem que ser investigada, Vicente. Pelo seguinte: como eu já te disse, não é só através de arma de fogo, faca, golpe corporal que você mata uma pessoa.
você também pode praticar um homicídio ou outros crimes na direção de um veículo. A morte causada de um veículo automotor, ela tem que ser investigada, apurada e tratada como homicídio. E o que o ordenamento jurídico brasileiro fala? Você, Vicente, você pode ser responsabilizado por ação ou omissão. E vamos pensar o seguinte, está lá, Samuel Júnior, ele saiu de sua casa com sua mulher e foi para um sítio se embriagar. Se a mulher de Samuel Júnior da Silva ingeriu bebida alcoólica junto com ele, ela, na pior das hipóteses, ela é partícipe. É partícipe. Ela, na pior das hipóteses, aliás, na melhor das hipóteses, para ela é partícipe. Afinal, ela induziu, auxiliou ou instigou ele a fazer uso de bebida alcoólica. Seria como se ela fosse cúmplice da situação. Cúmplice. Ou seja, ela praticou, ela pode ser responsabilizada civil e criminalmente por uma ação. Ela instigou ele, ela auxiliou ele a fazer uso de bebida alcoólica, mesmo na direção de um veículo automotor. Caso ela não tenha ingerido bebida alcoólica, a responsabilidade dela, aí eu entendo, ser mais latente ainda. O senhor vai ter como provar isso? O senhor tem os elementos? Com certeza. A partir do momento que ela foi com ele, Vicente, por um sítio, ela esposa dele, parente dele ali por afinidade, ele se embriagou, ela tinha o dever jurídico de impedir que ele pegasse aquele veículo e conduzisse. Ora, se eu estou bebendo com você, eu sou seu irmão, sou seu filho, sou seu amigo, estou vendo que você não tem condições, eu fui com você para aquele local, eu tenho que dizer, não, Vicente, você não vai dirigir, e tem que pegar a condução. Se ela não tomasse a condução dele e dirigisse, quem iria fazer isso? Daí você chega à conclusão que ela tinha o dever jurídico de impedir que ele dirigisse aquela caminhonete. Poderá ser, então, um terceiro processo? Um terceiro processo. Eu estou estudando a possibilidade para entrar com esse processo civil contra ela. A justiça criminal, a gente pode auxiliar o promotor, levantar essa questão e ele pode incluir ela na denúncia ou não. No processo civil, eu entendo que é perfeitamente possível a responsabilização dela, seja por ação ou omissão. Aí tem que saber se ela bebeu ou se ela não bebeu. Ok. Bom, nós estamos chegando ao final desse encontro com o doutor Netinho, que veio exclusivamente da cidade de Visconde Rio Branco, que está no caso aí, Samuel Júnior da Silva, é o advogado da família do Isaac, e trazendo aqui um resultado, digamos, inicial, onde o Samuel foi condenado aí numa sentença aí, de danos aí de R$150 mil e também uma pensão vitalícia para a família. Isso. Né? Isso no primeiro instante é isso. É lógico que mais coisa vai estar acontecendo e eu quero deixar aqui o nosso programa, doutor, como sempre desde o início, tanto para o senhor, tanto para a Linéia, e mais uma vez, eu reitero aqui, mais uma vez, para os advogados, o advogado que seja, do Samuel, que até hoje não quiseram falar conosco. Não é conosco o Vicente Mota, com a imprensa em geral. E eu volto a dizer, uma das últimas vezes, a resposta foi a mesma. Entrevista para o Vicente Mota na Web TV está fora de cogitação. Não sei por que essa declaração do advogado ou dele que seja, mas seria uma grande oportunidade, penso eu, de tentar, de alguma forma, se eximir com relação a isso, se desculpar e dizer que não foi bem assim. Não foi assim. Trazer a sua versão aos fatos. A versão dele, nós não sabemos a versão do Samuel. Eu queria muito poder entrevistá-lo, desde o início, mas ele não deu essa condição para a gente. Mas, mais uma vez, eu quero deixar aqui o nosso Fala Cidade, aqui, à disposição, para que seja o Samuel ou o advogado, por favor, venha até aqui. Nós, de forma alguma, estamos sendo aí parcial a esse assunto. De forma alguma. É lógico, lamentavelmente, só estamos ouvindo um lado só o lado da família do Isaac e o lado da família da Mariana. Mas queremos ser, como somos imparciais, queremos ser imparcial também nesse assunto e querer ouvir o lado do Samuel. Então, todas as vezes que entrevistamos a família do Isaac, entrevistamos aí a família da Mariana, através dos seus advogados, a gente deixa o espaço aberto para o Samuel ou seus representantes. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, as suas considerações finais nesse caso que vem se chegando aí, se arrastando, mas chegando aí a um veredito. Outras, como disse aqui, outras situações vão estar ocorrendo e o programa está à sua disposição. As considerações finais que a gente tem para dizer é o seguinte:
O processo judicial, ele é como a construção de uma casa. Tem o alicerce, parede, laje. Assim é o processo. Ele tem o início, meio e fim. Nós estamos caminhando aqui para um resultado. Isso quer dizer que, nesse caso, do alicerce, casa, teto, laje e tal, em que grau de construção está esse alicerce? Nós já estamos batendo a laje. Está batendo a laje? Já tem uma decisão aqui condenando ele, reconhecendo a culpa dele. Depois que bateu a laje, doutor, tem os acabamentos. Os acabamentos são o que é o mais difícil. É a né? execução da sentença. É a execução da sentença. acabamento. É a execução da sentença. E aqui eu digo, Samuel Júnior da Silva, ele tem patrimônio, é um cara que trabalha e, segundo a advogada dele, está disposto a pagar. Então, em um primeiro momento é o seguinte, na execução de sentença civil, ele vai pagar, que ele tem patrimônio para isso. E no criminal, digo mais uma vez, pode demorar, mas Samuel Júnior da Silva vai ser recolhido à prisão. Ok. Palavra do doutor Netinho. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Estou à disposição, Vicente. Obrigado a você que esteve conosco. Você fica aí e nós voltamos já que eu falo a cidade, tem muito mais. Porque aqui é assim, o que você não vê, nós mostramos para você.